Aqui estamos nós outra vez para reflexão na Palavra de Deus. E nós temos meditado sobre alguns princípios das Escrituras Sagradas que podem favorecer a uma vida bem-sucedida e vitoriosa. E quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 4. Leremos os versículos 7 a 12. Provérbios capítulo 4, versículos 7 a 12. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Abençoe-nos o Senhor com esta porção da sua palavra lida. Um apelo paterno, exortação paternal. O pai apelando ao filho que, com tudo que ele puder, ele busque o conhecimento, ele busque a sabedoria, ele abrace a luz da verdade, o conhecimento que pode libertá-lo e fazê-lo avançar, e fazê-lo e torná-lo bem-sucedido na vida. Há algumas atitudes que de fato podem sim potencializar, que podem aumentar nossas chances de uma vida melhor, mais promissora. Podem aumentar nossas chances de vencer na vida. Algumas atitudes que multiplicam, que potencializam essas chances de sucesso. E nós queremos hoje compartilhar com vocês 5 coisas que precisamos conhecer para multiplicar as nossas chances de vencer na vida. 5 aspectos ligados ao conhecimento. 5 coisinhas que nós precisamos conhecer para aumentar a nossa chance de vencer na vida. A primeira delas já está aqui bem explicitada, é o conhecimento da Palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Palavra de Deus. A chave do sucesso, o segredo do sucesso dado por Deus a Josué foi exatamente este. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha só o que é que diz a Escritura. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 5 coisas que o cristão precisa conhecer para multiplicar as suas chances de vitória na vida. Primeira, conheça a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro sério, é um manual de vida, é um manual de instrução do fabricante. Quem melhor entende dos produtos Valita é a Valita. Quem melhor entende dos carros da Ford é a própria Ford. Quem melhor entende dos produtos Samsung é a própria Samsung. Quem melhor sabe como funcionamos e como podemos ir bem nessa vida é o nosso Criador, aquele que nos idealizou, é o nosso fabricante. E Ele emitiu o manual. A Palavra de Deus é o manual de fabricação, é o manual de vida. É o maior manual de relações humanas, é o maior manual de autoajuda, é o maior manual para o sucesso na vida. Ele é o mais completo manual de vida de que dispomos nessa terra. E o cristão precisa conhecer a Palavra de Deus. Temos dado muitas cabeçadas, temos tido muitos atrasos e muitos tropeços na vida, porque desconhecemos os princípios da Palavra de Deus
para a nossa vida. Mateus capítulo 22, versículo 29, eu quero ler com você esse versículo. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos dos nossos erros são provenientes da nossa ignorância quanto aos princípios da palavra de Deus. Não é simplesmente um livro de religião, mas um manual de vida. E, na verdade, o tanto de Deus que temos em nossa vida é o tanto que temos da sua palavra, apropriada, vivificada, interiorizada, incorporada ao nosso estilo de vida. É necessário conhecer a palavra de Deus, analisar nossas realidades, nossos problemas à luz da palavra de Deus, buscar a direção dela, o conselho dela, buscar a opinião dela, o que diz a Escritura Sagrada sobre esse tema, essa situação, este conflito, este problema. A palavra de Deus tem resposta. Muitas vezes ficamos sem direção e transtornamos nosso caminho, porque não buscamos a luz da palavra de Deus. Por isso o salmista poeticamente proclama: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma segunda coisa que o cristão precisa conhecer de forma bem vívida, bem experimental, é o poder de Deus. Primeiro devemos conhecer a palavra de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus. Você tem experiência com Deus? Você conhece o poder de Deus na sua vida? Você já o experimentou nas suas situações? Você já viu Deus operando na sua vida? Ou a sua experiência com Deus baseia-se unicamente no que você ouviu falar, baseia-se unicamente na experiência dos outros? Qual é a sua experiência? Você precisa conhecer o poder de Deus. E sabe, irmãos, onde está o poder de Deus? O poder de Deus está onde Deus está. E Deus está no coração de qualquer um que o invocar e que nele crê em verdade, em sinceridade. Conheça o poder de Deus. Em que sentido prático postulamos ou afirmamos ou recomendamos que se conheça o poder de Deus? Viva com Deus, experimente Deus na sua vida, veja Deus nas suas situações. Busque a Deus nos seus momentos de angústia, nos becos sem saída, no momento de conflito, de turbulência, no turbilhão da sua vida. Busque a Deus para conhecer o poder de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ou como é necessário ter uma experiência com Deus. Tem muitos cristãos que não têm tido experiências com Deus, porque de fato estão bem alheios, bem distantes, bem teóricos. São apenas espectadores. É necessário ter uma experiência com Deus. A vida espiritual demanda algo muito experimental. E essa é uma das principais diferenças e bases da religião de Cristo. O cristianismo, ele é experimental, ele é espiritual, enquanto há muitas religiões que são mecânicas e tradicionais. De espiritualidade tem pouco e de experiência também. Muita coisa fica no nível do mecanicismo, do tecnicismo. Muita coisa fica no nível da tradição. Todo mundo faz e eu também faço. Então eu também faço. Minha avó era dessa, minha mãe era dessa, meu pai era dessa, eu estou nessa e vou continuar nessa e não sei nem que essa é essa, mas eu estou nessa.
Essas coisas acontecem porque nós não conhecemos o poder de Deus, não buscamos uma experiência e nos privamos de ter uma vívida demonstração do poder de Deus agindo em nós, no nosso caminho, na nossa realidade, nos nossos dilemas, nas nossas necessidades pessoais. Quando o sábio recomenda ao filho a busca do conhecimento, a busca da sabedoria, e trazemos a lembrança de que sabedoria é o conhecimento apropriado e aplicado da maneira correta e para o bem. Como sempre gostamos de trazer, informação apropriada torna-se conhecimento. E conhecimento aplicado corretamente e para o bem torna-se sabedoria. É necessário buscar essa sabedoria e essa sabedoria implica na busca do conhecimento. Olha aqui, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Quais são os conhecimentos básicos de que necessitamos para empreender uma vida bem-sucedida? Conheça a palavra de Deus, conheça o poder de Deus. Terceiro, conheça-se a si mesmo. Como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Uma das máximas socráticas, né, do homem que revolucionou a filosofia. É importante conhecer-se a si mesmo. É importante voltar um olhar para dentro de si e perceber seus limites, perceber suas potencialidades, perceber os pontos fracos, os pontos fortes, os pontos de estrangulamento da sua personalidade, conhecer o seu temperamento, suas reações, as necessidades morais, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais que lhe cercam. O nosso temperamento, ele é tão único, tão exclusivo. E temperamento é aquele conjunto de disposições orgânicas e pessoais que leva cada indivíduo a reagir de forma diferente diante dos mesmos estímulos, das mesmas situações, dos mesmos problemas. Cada qual tem uma maneira de reagir. A que deve-se esse fato? A questão do temperamento. Você precisa conhecer o seu temperamento, conhecer a sua natureza. Quando a gente tem um retrato fiel de nós mesmos, nós temos melhores condições de lidar com a nossa própria natureza e também de melhores condições de relacionamento com o próximo. Porque o que eu penso de mim mesmo vai determinar o que eu penso do meu próximo e a maneira de eu me relacionar com ele. Como é importante conhecer-se. E quando eu me refiro a esse aspecto de conhecer-se a si mesmo, eu estou falando de admitirmos-nos tais quais de fato somos, sem engano. É tão fácil chegar no espelho, eu sou lindo e maravilhoso, eu sou linda e maravilhosa. É por aí mesmo? Será que esse é o caminho da verdade? Não é? Qual é o tamanho do rabo do macaco? Não é? Ele não conhece o tamanho do rabo dele, porque todas as vezes que ele olha para trás, o rabo passa para frente. Então, às vezes nós caminhamos como macaco, nunca conhecemos o tamanho das nossas realidades, nunca nos admitimos, nunca nos enfrentamos, sempre fugimos de nós mesmos. Conhecer-se a si mesmo implica em admissão, em ampliar o nível de consciência. Tem pessoas que não são conscientes, tem pessoas que são o estupim e a causa de todo um desconforto numa família, numa comunidade, numa instituição, numa empresa. Tem pessoas que são o espinho no calo, são o motivo da tragédia. Mas elas se acham maravilhosas, boas, perfeitas, não erram. E quando são instadas, quando são confrontadas, simplesmente dizem: não vou conversar sobre isso. Será que é por aí? Queremos ser felizes? Queremos ter sucesso na vida? Precisamos voltar o olhar para dentro de nós mesmos com honestidade. A vida do ser humano é como uma balança.
Eu trago aqui agora essa figura e quero que você leia essa figura junto comigo. Num prato, nós temos forças, virtudes. No outro prato, nós temos fraquezas, vícios. Nossas virtudes são nossos bons costumes. Nossos vícios são os nossos maus costumes. Todos nós temos vícios e virtudes, forças e fraquezas, pontos altos e pontos baixos. E só temos uma opção. A realidade é uma para todos, na balança da vida. Ou tomamos as nossas virtudes, nossos pontos fortes e subimos com eles, ou nos apegamos aos nossos pontos fracos, a nossos defeitos e descemos com eles. Ou nos construímos com o que temos de bom, ou nos arrasamos com o que temos de ruim. Não há outra opção. Mas para que saibamos administrar esses dois pratos, para que saibamos ler bem esses dois pratos e administrar as fraquezas e desenvolver as virtudes, é necessário conhecimento. Conhecimento de si mesmo. Se você simplesmente se lê como maravilhosa ou maravilhoso, você está bem longe de crescer, de ser útil, bem longe de amadurecer. Porque ninguém é composto só de maravilhas. Nós temos estados de feiura, nós temos brechas, nós temos rachaduras, nós temos realidades feias dentro de nós, todos nós. E nenhuma pessoa inconsciente é bem-sucedida. Nenhuma pessoa que vive no engano, que vive enganando-se a si mesma é bem-sucedida. E outra coisa, esse tipo de gente, além de causar muitos problemas, não faz ninguém feliz. É a causa da tristeza e da infelicidade de muita gente. Pessoas inconscientes, pessoas que não se admitem, pessoas cujo nível de consciência é remoto, é distante, pessoas que se acham boas demais, não têm desconfiômetro. Ou eu gosto daquela expressão que o apóstolo Paulo nos traz quando ele nos lembra o poder do autoexame. Paulo diz assim: se examinássemos a nós mesmos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Ou seja, quem tem desconfiômetro até evita que os outros o critiquem. Se eu me conheço a mim mesmo, se eu me policio, se eu me examino, se eu tenho consciência de mim mesmo, eu vou evitar que as pessoas fiquem me criticando e falando mal de mim pelas costas. Ó, coitado, está pensando que é muita coisa e não é nada. Quando as pessoas nos criticam muito, na maioria das vezes é porque nós não temos exercido essa autocrítica. É porque nós nos sentimos maravilhosos. E nós não somos maravilhosos. Estamos em processo. Como barro na mão do oleiro, sendo modelados, estamos ainda por vir a ser. O ser humano é sempre alguém que pode vir a ser. Conhece-te a ti mesmo. Conheça-se a si mesmo. Este é o terceiro conhecimento útil que nos ajuda muito na construção do sucesso. A quarta coisa que precisamos conhecer com propriedade, com segurança, com honestidade, sem medo, é o nosso inimigo. Por incrível que pareça, nós precisamos conhecer as astúcias do inimigo, as forças do mal, como elas trabalham, como elas operam, o que em nós pode dar brecha ao mal para que o mal leve vantagem. Não podemos ignorar os ardis malignos. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, eu vou ler aqui para você ouvir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11.
Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, quando você ignora os desígnios do inimigo, ele leva vantagem sobre você. Quando você desconhece as estratégias, as astúcias, as armas, o ludibrio do inimigo, né? Ele leva vantagem. Conheça o seu inimigo. Conheça o inimigo da sua alma, o inimigo do seu caminho, o inimigo de Deus, o inimigo dos planos de Deus para a sua vida. Entenda que o engano é a sua maior estratégia. O mundo está cheio de astúcia e é necessário tomar muito cuidado. Às vezes temos noção, temos um conceito tão ingênuo de mal. O nosso conceito de mal muitas vezes fica como aquela história do ratinho na gruta. Conta-nos uma história que a mamãe rata resolveu fazer o almoço e deixou o seu filhinho mais velho, um ratinho, na porta da gruta e lhe deu um aviso: filho, toma conta aqui, fica aqui, arguto, esperto, não durma, observe o movimento de quem passar. Quando o inimigo vier, você corre para me avisar. E então, e ali era uma vila da bicharada, né? E daqui a pouco passa o senhor Galo. E o ratinho olhou para aquele bicho esquisito e ele passou com algo estranho vermelho em cima da cabeça e abaixo do bico e assustou o ratinho, e o ratinho desesperado correu: mamãe, 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 o inimigo, mamãe, o inimigo está chegando. A mamãe chegou até a porta e disse: não, filha, esse é o compadre Galo, batizou sua irmã, mas olha, fica aqui, esperto, quando vier o inimigo você me avisa. Daqui a pouco passa o senhor Peru. Passa o senhor Peru e, com uma linguagem esquisita, e assustou o ratinho tremendamente. O ratinho então correu e disse: mamãe, agora é, mamãe, agora é, mamãe, agora é o inimigo, mamãe. E quando a mamãe foi ver, meu filho, ele também é morador da vila, é o senhor Peru, não faz mal a ninguém. Fica esperto, quando vier o inimigo, você me avisa. E o ratinho ficou ali, arguto, com os olhos bem atentos, quando de repente ao longe ele começou a vislumbrar uma figura linda, mansa, meiga, e vinha em câmara lenta, e tinha um pelo lindo, bem alvo, olhos azuis, e ele era tão lindo e tão manhoso e tão dengoso, e vinha de longe já cheio de jeito. E o ratinho começou a ser hipnotizado por aquela beleza, e a mamãe lá dentro desconfiou: uai, tem muito tempo que meu filho está quieto, não tem passado ninguém por aí, o que é que está acontecendo? E o ratinho estava olhando para aquela figura linda que se aproximava, e era o gato. E o ratinho já estava sendo hipnotizado, encantado com a beleza e a doçura daquele visitante, e começou a dizer: mamãe, mamãe, nós temos visita. Quando a mãe, arguta, esperta e experiente, puxou o seu filhote, o seu filho, e disse: não, meu filho, esse é o nosso inimigo, e o protegeu. Para o ratinho, aquele que era inimigo seria uma bela visita. Moral da história: muitas vezes, nem sempre o mais feio é o nosso inimigo. O ratinho achou o senhor Galo muito feio, muito esquisito, achou o Peru muito esquisito, mas se encantou com o gatinho. E o inimigo era o gatinho. E a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz
para que, se possível, enganar até os próprios escolhidos. É necessário conhecer os ardis, conhecer o engano, conhecer as estratégias do inimigo, para saber lidar com as forças do mal, entender como elas operam e como elas podem interferir no nosso caminho e na nossa vida. Conheça o seu inimigo. Conta-nos uma história agora, para descontrair um pouco, diz que Napoleão toda noite rezava assim: ó Deus, livrai-me dos meus amigos. Ó Deus, livrai-me dos meus amigos. E um capataz dele então lhe perguntou: mas Senhor, todo mundo costuma pedir a Deus para proteger dos inimigos. E por que o Senhor só pede a Deus para livrar dos amigos? E ele respondeu: camarada, é porque os meus inimigos eu os conheço todos, mas os meus amigos eu não sei qual é o verdadeiro nem qual é o falso. Moral da história: nós temos de conhecer os nossos inimigos. Temos de conhecer o nosso inimigo, não é? Pois bem, gente querida, também em quinto lugar eu quero colocar algo bem prático que pode nos ajudar a potencializar o nosso sucesso na vida como cristãos. Todo cristão também precisa conhecer tudo que ele puder acerca da sua área de atuação, acerca do seu dom, acerca da sua profissão, acerca do seu trabalho. Você quer ser bem-sucedido? Cada atividade possui uma área de conhecimento, uma base teórica. À medida que o conhecimento se expande, a atividade se expande também. Você precisa conhecer tudo que está relacionado com aquilo que você faz. Se você é vendedor, você precisa conhecer o seu produto, você precisa conhecer as tendências do mercado, você precisa conhecer o concorrente, você precisa conhecer tudo sobre a sua área de vendas e sobre o mercado e sobre as tendências e sobre a moda e sobre o seu produto. É necessário. A educação possui um rol de articulações e de conexões entre o conhecimento e o mercado de trabalho. E se você quer ser bem-sucedido, você precisa se preparar. Você precisa se atualizar. Você precisa contemporaneizar-se, não pode ficar para trás. Estamos vivendo na era em que a multiplicação do conhecimento tem uma velocidade extraordinária. Você não pode querer continuar com a máquina de datilografar. Você tem que optar pela mais moderna tecnologia da qual possa valer-se a fim de potencializar o seu trabalho. Você precisa dominar. Se você é médico, é advogado, é arquiteto, é professor, se você trabalha com comunicação, se você trabalha com imagem, se você vende, o que quer que seja que você faça, você precisa ser bom no que você faz. Você precisa saber tudo sobre o que você faz, descobrir tudo que for possível acerca da sua área de atuação, sobre o seu dom. Eu gosto daquela expressão do sábio no livro de Provérbios que nos diz assim: vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, e não perante a plebe. O que é um perito, gente? O que é um perito? Perito é alguém que tem um conhecimento específico. É um cara que é especializado naquilo. Ou seja, parafraseando esse texto, você está vendo aí uma pessoa, um cara que é bom naquilo que faz, que domina a sua área de atuação, ele vai ter grandes oportunidades. Ele não vai ficar no esquecimento nem na ralé, ele vai ter grandes oportunidades. Vês um homem perito em sua obra? Perante reis será posto, e não perante a plebe. Ou seja, quando você se especializa, quando você conhece, quando você domina, você galga espaços maiores. É claro que a fila está grande, mas quem se prepara avança na fila. E para você, não é interessante avançar na fila? Porque quem avança na fila tem uma perspectiva de quando vai ser atendido, mas quem está lá atrás na rabada não tem perspectiva nenhuma. Para mim é muito interessante avançar na fila. Não obstante o mercado de trabalho estar
tão competitivo e tão saturado. Todavia, quem é bom naquilo que faz e quem acredita no que faz e quem domina aquilo que faz, tem seu espaço, tem seu lugar ao sol. É necessário saber tudo o que você puder sobre a sua área de atuação. Isso vai multiplicar, isso vai potencializar as suas chances de sucesso, de vitória e de realização pessoal e de utilidade na sua geração. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. O apelo do Pai é que, da maneira como você puder, com tudo que você tiver na sua vida, invista na sua formação, na aquisição do conhecimento, na apreensão de um conhecimento que possa lhe ser instrumento rumo à sabedoria. Estima-a e ela te exaltará. Falando da sabedoria. Se a abraçares, ela te honrará. Abraça a sabedoria, meu irmão. Não perca tempo, não. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos e se correres, não tropeçarás. Se você andar pelo caminho da sabedoria, do conhecimento de Deus para a sua vida, você vai ter passos largos e eles não se embaraçarão. Você vai correr e você não vai tropeçar. Você vai avançar e avançar sempre, porque é necessário conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Compreenda esse apelo do Pai para o filho, o apelo da sabedoria, para que empreendamos a busca do conhecimento, a busca da sabedoria mesmo. Que Deus nos conceda a sua graça nessa empreitada de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o poder de Deus, de conhecer-se a si mesmo, de conhecer o inimigo e de conhecer a sua área de atuação. Domine esses 5 aspectos de conhecimento e, com certeza, tenha uma boa base de todos eles, sempre desenvolvendo, sempre caminhando para novos estágios de compreensão e, com certeza, as possibilidades e as oportunidades de uma vida bem-sucedida estarão mais perto de você. Que Deus abençoe a sua vida e lhe conceda graça na caminhada. Até a nossa próxima reflexão. Tenham todos um bom dia.